Recentemente, a Anvisa proibiu a utilização e comercialização do chamado chip da beleza. Mas o que é isso? Muita gente já ouviu falar, mas não sabe exatamente do que é que se trata. E para esclarecer tudo sobre esse assunto, hoje a gente está recebendo aqui a médica que é pós-graduada em nutrologia e especialista em emagrecimento e reposição hormonal, doutora Rafaela Pontes. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar falando para vocês a respeito de um tema que eu acho de extrema relevância para a sociedade. Então, vou esclarecer tudo que eu puder para que vocês entendam a respeito dos implantes. É isso aí. É um assunto que está causando muita polêmica, muita gente falando e ainda as pessoas sem entender muito o que é que está acontecendo. Eu queria, doutora, que a senhora começasse pelo básico, explicando para a gente qual é o papel dos hormônios. Os hormônios, eles são substâncias químicas produzidas pelo corpo que têm a função de sinalizar informação entre os tecidos. Então, eles acabam regulando múltiplas funções dentro desse corpo. Diversos tipos de hormônio. A gente já ouviu os mais comuns, né, que a gente ouve falar, que é a testosterona, que é o hormônio masculino, a progesterona, que é o hormônio feminino, não é isso? Estrogênio também. Certo. Nós temos esses hormônios em diversos, assim, tanto em homens quanto em mulheres, e nós temos infinitos hormônios, temos uma quantidade muito grande e com esse papel, né, de regular não só sintomas relacionados à reprodução, mas também ao metabolismo, o próprio tecido gorduroso produz muitos hormônios, então nós temos hormônios em diversas regiões do corpo e nós somos movidos por eles. É isso aí. Apesar da testosterona ser considerada hormônio masculino, as mulheres também têm, só que em uma quantidade menor. Agora vamos entrar nessa polêmica aí que as pessoas estão comentando, que acabou se tornando, né, o chip da beleza, que são implantes hormonais. Doutora, o que é o implante hormonal? E para que serve a terapia que utiliza esse dispositivo? Os implantes, eles são uma via de levar hormônio para o corpo, de devolver o que o nosso corpo deixou de produzir, ou por algum problema, ou pelo próprio processo de envelhecimento. E aí nós temos a via oral, que são os comprimidos ou orofilmes, nós temos géis e nós temos injeções e os implantes, que eles são produzidos desde 1940, então eles não são novos no mercado, não. Uhum. E sobre a... Pode? E sobre a via, como eu falei, né, o implante é somente uma das vias e com a finalidade de devolver essa produção que a gente, por algum motivo, desequilibrou. Perfeito. E como é que funciona o tratamento com o implante hormonal? Quem tem indicação de fazer o uso desses implantes, né, quem tem indicação do uso do hormônio, na verdade, ele pode escolher a via. E quais são as vantagens de escolher essa via? É uma via de mais equilíbrio na liberação deles, é mais controlada. Os implantes são mais cômodos porque a gente coloca em torno de, dependendo do tipo de implante, a cada 6 meses ou 1 ano. Nós temos menos efeitos adversos pela liberação ser mais controlada. E, como eu falei, eles datam desde 1940, mas por outros motivos, talvez industriais, eles foram esquecidos por um tempo e desde o Dr. Elcimar Coutinho no Brasil, que a gente tem pioneiro na gestrinona, que é a substância que você chamou e que erroneamente a população conhece como o chip da beleza. Mas eu vou falar sobre isso também. Pronto, daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Para quem o tratamento com o implante hormonal é indicado, doutora? A senhora pode listar alguns exemplos? Pronto. Quando a gente tem indicação de repor hormônios, né, nas mulheres, na menopausa, nos homens que já estão no processo de envelhecimento, que repõem também, mulheres que têm sangramentos, mulheres que têm doenças ginecológicas, como endometriose, adenomiose, miomas, a gente pode tratar com implantes ou com o hormônio, né, mas que muitas vezes eles estão disponíveis sob a forma de implante, tem a eficácia superior do que outra via. Então os hormônios, desde que a pessoa tenha indicação, ele pode usar sob a via de implante, sem problema algum. Perfeito. Agora vamos chegar lá no tema que está causando essa polêmica toda. Doutora, por que os implantes hormonais começaram a ser
tratados com o chip da beleza? Na verdade, esse conceito errôneo, né, foi desenvolvido pela gestrinona. O que seria a gestrinona? É uma molécula que foi desenvolvida através da testosterona, ele é um derivado dessa testosterona, e ela tem um potencial de gerar algumas coisas que podem trazer um benefício estético, como aumento de massa muscular, como diminuição da gordura corporal. Em pessoas que têm indicação, em pessoas magras, ela tem o bônus da estética. Então, isso, obviamente, como tudo que cai na mídia, como algo que muitas pessoas se beneficiaram, acabaram, digamos que, popularizando um tratamento que é sério em algo que é exclusivamente estético. A gente não usa gestrinona, que é uma substância que foi desenvolvida para tratar patologias ginecológicas, como eu já falei, endometriose, mioma. A gente tem infinitas mulheres que se tratam e se beneficiam desse hormônio, mas como se existiu esse benefício estético, ficou popularmente conhecido. Eu acredito que foi por uma atriz que falou isso, acho que não sei se foi até Hebe, tem bastante tempo isso, e aí chamou o chip da beleza, e isso é um conceito muito errado, porque ele é muito além disso, e quem não tem indicação, ele não vai ver esse efeito de bônus estético, porque a gente sabe que usar hormônios também podem ter os efeitos colaterais quando ele não tem indicação. Com certeza. E eu acho que foi importante isso que você falou agora, doutora, porque os benefícios estéticos, desculpa, são só uma consequência, mas não é por isso que o implante hormonal, que esse tratamento com implante hormonal é feito. Ele é feito para tratamentos médicos e não estéticos. A estética vem como um bônus, vamos dizer assim, né? A estética vem exatamente como um bônus, então a gente não pode usar hormônios pensando exclusivamente no fim estético. Mas é errado eu querer também estética, querer ficar bem? Não, não é errado. Mas no paciente que tem indicação e ele tem esse bônus, tá tudo bem. Mas um paciente que vai apenas pensando na estética, às vezes ele não mede as consequências de alguns efeitos possíveis e até acabam, digamos que, prejudicando a informação para outras pessoas. Eu já tive pacientes que usaram com finalidade exclusiva estética e tiveram efeitos como acne, queda de cabelo. E aí falam que o hormônio é horroroso, só que isso leva uma informação ruim para quem verdadeiramente precisa. Então, por isso que a gente não deve pensar em fim exclusivamente estético, porque ele não é com essa finalidade. Exato. E essa popularização que você falou acabou tornando o produto, de certa forma, sendo manipulado por pessoas que nem eram tão qualificadas para isso e acabou trazendo muitos prejuízos para a saúde de algumas pessoas, né, pelo que eu andei lendo. Verdade. Na verdade, apesar de ser uma venda exclusiva para médicos, a gente sabe que nem todas as pessoas têm responsabilidade, nem todas as pessoas têm indicação e o mesmo comprometimento, como acontece em todas as profissões. Então, nós pegamos sim muitos pacientes com efeitos colaterais, com o uso abusivo dos hormônios, e isso pode comprometer sim a saúde, de certa forma, porém, no uso responsável, o benefício é extremamente superior do que os efeitos adversos. Então, quando a gente tem indicação, o paciente ele não vai achar que o implante ele vai trazer um prejuízo. Isso de forma responsável, né, sendo utilizado. Exatamente. Até porque, como o tratamento que é feito com a doutora Rafaela, você não chega lá e ela já vai medicando o implante para você fazer. Não, ela faz uma bateria de exames, ela pede uma bateria de exames para saber quais são as coisas que você precisa, quais são as suas deficiências, para então indicar o tratamento correto, não é isso, doutora? Perfeito. Como eu atendo um público muito específico, assim, eu atendo muitos pacientes para emagrecimento, de reposição hormonal, menopausadas, homens que também precisam fazer reposição, sarcopenia, que é baixa massa muscular, a gente sempre dá como opção o uso dos implantes quando o paciente tem indicação. E justamente por ele ter essa opção, não é a única via, mas a gente tem que, obviamente, fazer toda uma investigação, fazer exames laboratoriais, exames de imagem, avaliar a individualidade daquele paciente para aí sim indicar alguma coisa. E, obviamente, quem define no final de que forma vai usar aquele hormônio, se é por implante, injeção, é sempre o paciente, mas o meu papel é sempre orientá-los de quais são as possíveis formas e o implante é uma delas. Perfeito.
Você falou, doutora, sobre alguns efeitos adversos que o uso desse produto sem a recomendação indicada pode causar. Eu queria que você detalhasse mais quais são os riscos para a saúde que o tratamento feito da maneira errada pode trazer. Perfeito. Como o apego muito da Anvisa e até mesmo das sociedades médicas que se empenharam em bloquear essa comercialização dos implantes, está relacionado ao abuso, na verdade, né? E o abuso do uso das substâncias, como qualquer abuso de outras substâncias que não necessariamente hormônios, elas podem sim gerar efeitos, como um exemplo, mulheres sofrerem virilização, que é masculinização por excesso de hormônios androgênicos, que são hormônios que geram caracteres masculinos, alteração de voz, queda de cabelo, enfim, existe acne, existe uma série de efeitos, alterações hepáticas, hormônios podem sim alterar enzimas hepáticas, podem mudar o perfil de colesterol, por isso que é um tratamento que deve ser feito com um profissional médico, não deve ser feito aleatoriamente, nem com alguém que não seja capacitado para prescrever esses hormônios. Perfeito. Doutora, eu queria agora entrar em um outro assunto, ainda falando de hormônios, porque a pílula anticoncepcional também contém hormônios, e a relação da pílula com a trombose. Existe realmente esse risco para as pacientes que fazem uso da pílula? Elas correm o risco de sofrer de trombose? Perfeita. A pílula anticoncepcional, ela não é uma forma de reposição hormonal, ela geralmente só tem a função de contracepção. Uhum. E sim, justamente, especificamente a pílula anticoncepcional de hormônio combinado, que seria um progestágeno e o estradiol, que seria o etinil e estradiol, ela tem vários prejuízos na saúde que não só trombose, como aumento do risco de doenças cardiovasculares, ela aumenta a viscosidade do sangue, favorecendo a trombose, altera fatores de coagulação e isso também favorece mais trombose. E ela tem uma série de prejuízos, como existe uma substância na pílula combinada que é parecida, não é igual, passa longe de ser igual a uma substância que nós temos no nosso corpo, que seria o estradiol. Quando eu dou esse etinil estradiol, por feedback negativo, o nosso corpo para de produzir testosterona, o próprio estradiol natural, que exerce diversas funções, e a gente vê isso cada vez mais em pacientes jovens, adolescentes já usando pílula, pessoas muito jovens, e isso gera um prejuízo muito grande lá na frente. Então, eu sempre tento desencorajar os pacientes a usar pílulas anticoncepcionais e usar outros métodos. É isso. E também tem algumas mulheres que fazem o uso contínuo da pílula, né? Até para parar de menstruar, elas ficam usando uma caixa atrás da outra sem pausa, né? Perfeito, faz mesmo. E isso, não, independente de ser com pausa ou sem pausa, o uso prolongado, sem dúvida nenhuma, oferece diversos riscos à saúde desse indivíduo que usa a pílula contraceptiva. É isso aí. Então, precisa ser, como qualquer medicamento, precisa ter muito cuidado e sempre procurar orientação médica. Doutora, qual a sua opinião sobre a reposição hormonal após a menopausa? Eu sou uma grande entusiasta de estudos, de atualizações, e antigamente tinha-se um conceito de que repor hormônios estava associado a um risco de câncer aumentado. Sim. E hoje a gente sabe que isso já tem mais de 20 anos, que o estudo que mostrou um possível aumento da chance de ter, esse estudo já não existe, essa reformulação já foi feita. Então, repor hormônios não aumenta a chance de câncer, não aumenta a chance, pelo contrário, repor hormônios previne doenças, ajuda muitas mulheres na menopausa, como tratar os sintomas, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde óssea. As mulheres, depois que entram na menopausa, começam a ter muita perda de massa muscular, perda óssea, acúmulo de gordura. E a reposição dos hormônios, que é devolver em níveis responsáveis para aquele corpo o que ele deixou de produzir, ele só vai ter benefícios. Obviamente, com toda uma avaliação e que, de preferência, seja feito antes mesmo dessa mulher parar de menstruar, porque o ato de parar de menstruar não quer dizer que os hormônios pararam de ser produzidos naquele dia. Ele geralmente, a partir dos 40 anos, já começa a ter um declínio dessa função hormonal. E é por isso a importância de estar sendo acompanhada, de fazer exames laboratoriais, de passar no seu médico de confiança, que pode ser ginecologista, nutrólogo, endócrino, qualquer médico que seja da sua confiança e que tenha capacidade de julgar sobre essa reposição.
mas após a menopausa os benefícios são extremos. E antes mesmo da menopausa, por isso é importante esse acompanhamento médico. Perfeito. Tudo esclarecido. Então, se você tem ainda alguma dúvida, é só procurar a doutora Rafaela. A clínica dela fica no Boulevard Shopping. Eu queria que a senhora desse todos os horários de funcionamento, tudo direitinho para as pessoas que tiverem interesse em procurar. O nosso instituto fica localizado no Boulevard Shopping Camaçari. Nós funcionamos de segunda a sábado e temos uma equipe pronta para atender vocês de todas as vias de hormônios. A gente faz tratamento, nós fazemos tratamento de emagrecimento, de reposição de vitaminas e tem uma equipe muito preparada para atender vocês com muito cuidado, muita personalização e com muito amor e responsabilidade também. É isso aí. Doutora Rafaela, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço. E é isso, só procurar a doutora Rafaela e cuidar da saúde, que é o mais importante.